O debate teológico do cristianismo. Um dos primeiros debates ou controvérsias na teologia cristã envolvendo a questão de Deus Trindade foi em torno da doutrina de Arius, bispo de Alexandria, no Egito, entre 250 e 336. Para ele não há uma igualdade essencial entre a pessoa de Jesus e Deus, que os torne iguais, definindo Jesus apenas um homem. O Concílio de Nicéia, em 325, condenou Arius por heresia. Em Roma, no século III, o bispo Sabélio divulgava que na Santíssima Trindade, Deus dos cristãos, não há três pessoas em um só Deus, mas modos de Deus atuar na história, dando origem ao sabelianismo, ou monarquismo, ou patripacionismo. Segundo esta teologia, Deus atuou como Pai ao criar o mundo. O mesmo atuou como Jesus, que morreu na cruz, e atua na história como Espírito. O principal oponente de Sabélio foi Tertuliano, que chamou a doutrina de Sabélio de patripacionismo, isto é, Deus Pai, na afirmação de Sabélio, havia sofrido na cruz. Assim, este foi acusado de herege. Em Constantinopla, no século V, o patriarca Nestório afirmava que em Jesus há duas pessoas, uma humana e outra divina, e reprovava o dogma da Theotokos, que afirmava ser Maria, mãe de Jesus, a mãe de Deus. Dessa forma, Nestório discordava da ortodoxia cristã que afirmava em Jesus o Cristo há uma só pessoa e duas naturezas, a humana e divina, em que Maria é mãe de Deus. Em 431, o Concílio de Éfeso condenou Nestório por heresia. Aproximadamente no ano 400 chega a Roma um monge de origem britânica chamado Pelágio, trazendo um texto que fazia comentários às cartas paulinas. Na teologia pelagiana, a vontade humana é fundamental e decisiva na experiência da salvação, contrariando a teologia da graça de Agostinho de Hipona. Para Agostinho, o humano é escravo do pecado e necessita da intervenção da graça de Deus para ser salvo. Mas, para Pelágio, o humano é livre para ser salvo ou para desistir da salvação. É o humano que decide pelo seu futuro. O Concílio de Cartago, 418, Éfeso 431 e Orange 2, 529, recepcionaram a teologia agostiniana e condenaram Pelágio por heresias. Sobre as controvérsias teológicas, não pode ser deixada de lado a questão envolvendo o Espírito Santo, ou a doutrina do filioque, isto é, o Espírito Santo procede do Pai ou procede do Pai e do Filho, ou procede do Pai pelo Filho. Foi um debate entre teólogos latinos e gregos. Os latinos defendiam a tese que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, enquanto os gregos afirmam que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho.
Em 381, o cristianismo católico ocidental havia afirmado que o Espírito Santo procede do Pai, porém a teologia latina acrescentou a expressão filioque do Filho, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, enquanto o catolicismo ortodoxo no Oriente ficou com a forma do Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. Essa questão foi resolvida selando o cisma entre cristianismo ocidental e oriental em 554. Desta forma, aos poucos, ocorreu o desenvolvimento da teologia cristã, mas fortemente protegida pelos interesses do Império Romano no Ocidente e no Oriente. Seu judaísmo foi sustentado pela monarquia israelita. O cristianismo recebeu as bênçãos imperiais romanas. Não foi por disputas teológicas, mas pela força do decreto de Tessalônica de 380 que o imperador Teodósio fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano.